E aí, tudo bem? Hoje a gente conversa com o Dr. Júnior Aires, que é advogado, servidor do Ministério Público e gestor da Santa Casa, sobre o lançamento do seu livro, O Dolo na Improbidade Administrativa. Júnior, tudo bem? Tudo bem, João. Prazer estar aqui com vocês, né? Como sempre. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua presença. Júnior, então vamos lá. Do que trata o seu livro? Então, como você sabe, João, desde quando eu formei, né? E eu formei em 1995 na Universidade de Alfenas, eu procurei trilhar o direito público. Procurei trazer para a minha advocacia uma espécie de especialização no direito público. Comecei a trabalhar lá em 97 já em câmaras municipais da região, né? Em 2001 pude assumir uma procuradoria municipal, né? Que foi em Cambuquira, e prestava serviços, né? Para diversos agentes públicos, né? Servidores, né? Buscando os direitos dos servidores, advogando para agentes públicos que haviam saído dos seus cargos e com alguma irregularidade, alguma ilegalidade, sofri alguns processos. Então eu fui me especializando na área do direito público, né? Em 96 eu tive a oportunidade de fazer a primeira pós-graduação na área, né? Na área de administração pública municipal. E ao longo desses anos todos, sempre advogando no setor público. Em 2014 eu saí da advocacia, fui para o Ministério Público e lá eu vi o outro lado da moeda, né? Que era o lado da acusação, né? Da imputação. E com essa experiência trazida aos 20 anos, né? Em 20 anos de advocacia, eu pude prestar serviços para o Ministério Público nessa área, na área de direito público, na área principalmente de defesa do patrimônio público. Então, hoje eu sou conhecido, né, em toda a região, dentro do Ministério Público, como alguém que tem uma especialização, né, na defesa do patrimônio público. E por que eu falo na defesa do patrimônio público? Porque muita gente pensa que o Ministério Público, João, é um órgão acusador. É um órgão que somente acusa as pessoas, né? Tanto na esfera criminal quanto na esfera pública, né? Administrativa, nos atos de improbidade, enfim, né? Mas na verdade o Ministério Público ele é um defensor. O Ministério Público ele defende a sociedade. Então, quando alguém transgride uma lei penal e pratica um crime, ele está praticando um crime contra uma sociedade toda, né? Lógico, tem a vítima, às vezes não tem a vítima, né? Como, por exemplo, o tráfico de drogas não tem vítima. Mas a vítima é sempre a sociedade. Então, o Ministério Público, ele, na verdade, ele é o defensor da sociedade. Ele defende a sociedade contra aquelas pessoas que, né, praticam, perpetram aí as chamadas ilegalidades. No campo da improbidade administrativa, né, no campo da defesa do patrimônio, o Ministério Público atua realmente na defesa da sociedade. Por quê? Porque a improbidade administrativa é aquele ato que o agente público, e vamos falar de um modo geral, ele pode ser o agente político, investido em cargos públicos através das eleições, mas ele pode ser aqueles agentes, os servidores públicos, que são investidos em cargos ou comissionados, ou cargos efetivos através de concurso, né? E até mesmo aquele terceiro que presta o serviço para o órgão público. Então, quando eles cometem alguma ilegalidade, a sanção que lhe é imposta na seara administrativa são os processos cabíveis dentro da administração pública. Na seara criminal, se também for considerado crime, os processos penais. E na seara civil, as sanções dos atos de improbidade administrativa. Então, é bom eu fazer
começar, né, esse papo tentando separar isso, né, para que todos possam entender como que funciona, né, o mecanismo de combate à corrupção no Brasil. Existem as corrupções criminais, que são combatidas pelas leis penais, pelos processos penais. Existem as administrativas, são combatidas pelo Tribunal de Contas, né, pelos órgãos que estão sendo lesados. E existe aquela lesão ao patrimônio público, né, em virtude dos atos de improbidade administrativa. Aqueles que são da improbidade administrativa e são punidos na esfera civil, né, por atos de improbidade administrativa. Todas essas sanções, João, elas só podem ser aplicadas se tiver uma lei que defina quais são os atos, né? Porque a Constituição é clara, né? Não existe pena no Brasil, não existe crime sem que uma lei defina aquela conduta como criminosa, como ato de improbidade. Então, o Código Penal e as leis especiais penais definem as condutas criminosas da corrupção administrativa. As leis administrativas punem e definem quais são as sanções na esfera administrativa. E, na questão civil, as sanções são previstas na Lei de Improbidade Administrativa, onde estão elencadas todas as condutas que definem quais são os atos de improbidade administrativa no Brasil. Se o agente público comete uma conduta que está descrita na lei como improbidade, ele sofre a sanção da improbidade administrativa. Então, como eu fiquei 20 anos, né, trabalhando na defesa do agente, e agora eu estou há 10 anos no Ministério Público na defesa da sociedade, punindo os agentes, né, né, no caso, apurando, trazendo elementos para demonstrar que houve uma conduta de improbidade, para que nós possamos punir esses servidores, esses agentes políticos, esses agentes públicos que se desviaram do caminho da probidade. No livro você também propõe uma razoabilidade nessa análise, né? Muitas vezes o ato improbo, o erro, ele não é munido de má fé. Ele é um erro. E qual é o ponto de análise? É interessante, porque foi exatamente isso, João, que me levou a fazer a pesquisa, né? O que aconteceu? Quando a Constituição ela foi promulgada em 1988, criou-se dentro do capítulo da administração pública os chamados atos de improbidade, né? Então, o que está dizendo na Constituição? Aquele agente político, né, agente público que perpetrar um ato de improbidade será punido de acordo com a lei. Então a Constituição ela deu a diretriz, né? Ela deu o caminho de que o Brasil não ia aceitar mais os chamados atos de improbidade na administração pública, que os agentes seriam punidos. E aí precisava de uma lei, né? Como eu falei anteriormente, não há crime sem lei que é anterior que o defina. Isso é o que está escrito na Constituição. Então, e quando eu falo crime, é só para fazer uma analogia, porque não há nenhum tipo de sanção no Brasil sem que exista uma lei que defina que aquela conduta foi uma infração. Qualquer área, em qualquer área, seja civil, né? Você vai lá, pena de multa civil. Então tem que estar na lei antes. Se você fizer isso, você vai sofrer a punição. Então no Brasil é assim. E aí em 92 foi feita a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/92. Foi editada a lei, eu comento no livro, eu faço esse históricozinho, né, da Constituição até a sanção da lei. Ela foi sancionada num momento político que trazia à tona toda essa questão da corrupção, porque foi no momento do impeachment, né, do Fernando Collor de Mello. Para quem tem mais de
35, 40 anos, pode lembrar que o Collor de Mello foi eleito em 89 com a bandeira do caçador de marajás, né? Sou caçador de marajá, governador de Alagoas, caçou os marajás, etc. e tal, e um marketing, né, pesado em cima, né? Lembrando Assis Chateaubriand, um marketing em cima disso, e ele foi eleito como caçador de marajás. E logo em seguida foi descoberto o Caixa 2 da campanha, Paulo César Farias, aquela coisa toda, e ele acabou sendo impeachmentado, vamos dizer assim. E a lei foi sancionada nesse período, no olho desse furacão. Durante 30 anos, aí nós estamos falando de 92 até 2021, 29 anos, ela tinha no seu corpo legal, no seu texto, a possibilidade, João, de condenar alguém por uma conduta culposa. Ela tinha isso, o artigo 10 falava, por ação dolosa ou culposa que causar dano ao erário. Então, olha só a berlinda que o agente político andava, né? A corda bamba que ele andava. Ele falava assim, poxa, mas eu não tive a intenção, né? A intenção mesmo de lesar o patrimônio público, né? Mas por um erro grosseiro, eu cometi uma lesão ao patrimônio público. E a lei previa essa condenação. Em 2021, foi retirada a possibilidade da imputação, da sanção por ato culposo. Ou seja, a lei passou a tratar o erro da mesma forma. Com intenção ou sem intenção, o erro existe aqui. Então, só que aí o que aconteceu? Ela exigiu o dolo específico. E ao exigir o dolo específico, ela tirou a condenação por culpa. Então hoje, mesmo que o agente público erre de forma grosseira até, ele não pode ser condenado por improbidade administrativa. E isso, assim, na verdade, no meu ponto de vista, por tudo que eu já passei, por toda a minha experiência de mais de 30 anos, eu considero acertada a modificação na lei. Parece, a princípio, João, parece que houve uma descura. Por que eu falo isso, uma descura? Porque a Constituição, ela no seu artigo 37, que trata da administração pública, ela elege 5 grandes princípios, né, que devem seguir a administração pública. O princípio da legalidade, ou seja, você só pode fazer o que a lei permite. O princípio da impessoalidade, você não pode escolher pessoas, empresas. Olha, eu tenho a minha casa, vou fazer uma obra, eu vou escolher a empresa que eu quiser, minha casa. Na coisa pública não. Não pode. Coisa pública, então não. A impessoalidade, ela é princípio, então você não pode escolher, né? Por isso que existe o concurso público, por isso que existe a lei de licitações, a moralidade, e aí que mora o nosso trabalho, né? O princípio da moralidade. Além deles, tem o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Mas vamos nos ater aqui ao da moralidade. Por quê? Porque a probidade administrativa, o que é probidade? O que é algo probo? Probo vem da coisa correta, probo vem da coisa da lisura, né? E quando você fala em probidade, dentro do princípio da moralidade, você fala em honestidade. Então, a ligação que tem que ser feita, isso tem tudo no livro, eu fiz a pesquisa e trouxe tudo isso para o livro para mostrar que a mudança da lei, ela impediu que fosse efetivado o princípio da moralidade, ou seja, a exclusão da culpa. O fato da lei aceitar somente agora o dolo específico, né, a vontade de querer lesar o patrimônio público, isso descurou, isso fez com que o princípio da moralidade fosse esvaziado, né? Essa é a questão do livro. E não foi, né? Pela pesquisa, pelo estudo que nós fizemos, não foi isso que foi descoberto. Por quê? E aí, João, eu vou só fazer uma pequena analogia
para explicar para vocês a questão do dolo e culpa, que não é difícil, todo mundo pensa que é complicado, não é. O que é a culpa e o que é o dolo, né? Então eu sempre levo para o lado da experiência nossa criminal, que é mais fácil de a gente explicar. É uma conduta culposa. O que é uma conduta culposa na seara criminal? Por exemplo, eu tenho um desafeto. Eu não gosto de fulano. Eu estou dirigindo o meu carro e o fulano está andando na rua, atravessando a rua. Eu não gosto dele. E aí eu falo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar meu carro por cima dele. Eu vou assassiná-lo. Eu vou tirar a vida dele. Eu quero tirar a vida dele. Eu tenho a intenção de tirar a vida dele. Então eu pego o meu carro e atropelo. Dolo. Dolo, vontade, intenção. Não, eu estou andando na rua. A via pública é de 30 km por hora, eu estou a 60. Ou seja, eu estou imprudente. Eu não poderia estar a 60 km por hora. Mas eu estou. E, sem querer, eu atropelo uma pessoa. Eu tive a intenção de atropelar a pessoa? Não, foi um acidente. Um acidente. Só que eu agi de forma imprudente, que eu estou acima da velocidade. Então, eu sou condenado, se essa pessoa falecer, eu sou condenado por homicídio culposo. A pena do homicídio culposo, ela é muito branda. Ela é muito branda, né? Com relação à pena do homicídio desejado, né? Do homicídio consumado. Então, o que acontece na improbidade? Eu sou um agente público, eu sou, por exemplo, sou o prefeito da cidade. E aí eu coloco para cuidar do setor de licitação uma pessoa que age dolosamente e dá um prejuízo para o erário. Então eu, como prefeito, eu agi com vontade de praticar o dano ao erário? Não. Quem agiu foi ele. Então quem tem que responder é aquele agente que fez a conduta. O que acontecia antes da mudança da lei? Se processava o prefeito também nesse exemplo tolo que eu estou dando, mas se processava o prefeito porque ele escolheu mal o seu assessor. Então, com a mudança, a lei passou a presumir a culpa, de forma geral. E não imputar o dolo. Exato. Não, então, com a mudança, a lei extinguiu, ela tirou a culpa. Você não pode mais ser condenado por culpa. Você só pode ser condenado agora se você tiver realmente a intenção de causar dano ao erário. Sabe por quê, João? É simples. O que nós estamos falando de desonestidade. Nós estamos falando de lesão de patrimônio em desvio de recurso, né? A chamada corrupção administrativa. Ou seja, a desonestidade. Aí eu te pergunto, uma pessoa é desonesta sem querer? Não, a pessoa que é desonesta, ela desonesta. Quer ser desonesta. Ela pratica a conduta de forma desonesta. Ou seja, ela tem a intenção. Então a lei veio e falou, olha, só vai ser punido agora quem praticar a conduta de forma intencional. Aqueles que por erro grosseiro, por ser um administrador às vezes inábil, por ser um administrador que às vezes não conhece a lei, não conhece, né? E às vezes porque até escolheu mal seus assessores, ele não pode ser punido por algo que alguém fez, né? O exemplo que eu trago no livro, João, é bem esclarecedor, tá? Se você me permitir, eu vou te falar. Câmara, e é fato real, né? Então é fato, foi tirado de um acórdão do Tribunal de Justiça e do STJ, Câmara Municipal de Guaxupé, início dos anos 2000. O presidente da Câmara, e a Câmara tinha um cargo efetivo de tesoureiro. Algumas prefeituras e câmaras tinham antigamente. Então, o presidente da Câmara e o tesoureiro são aqueles que assinavam os cheques. Na época... Eram os donos do cofre, né? Os donos do cofre. Sempre tinha que ter o cheque com duas assinaturas. Do presidente da Câmara e do tesoureiro, né? Isso no regimento interno da Câmara de Guaxupé e de quase todas dos 5.500 municípios brasileiros. Então funcionava assim. Fazia todo aquele procedimento, né? Ordem de compra, ordem de empenho, prévia, aquela coisa toda, para liberar o pagamento. Quem que assinava? Presidente, tesoureiro. Na época era cheque. Hoje
TED, ordem de pagamento, PIX, Sim. cheque. O que o presidente e o tesoureiro fizeram por preguiça? Contrataram uma secretária para trabalhar lá, contratada, não era efetivo, não era nada. E às vezes o perigo de não ser efetivo é isso. Porque você num cargo efetivo, sabendo que você vai trabalhar pro resto da vida, você pensa duas vezes em roubar o erário público. O contratado, às vezes, não. Tá de passagem, né? Por isso que eles falam assim, mas qual que é a vantagem de ter o servidor efetivo? Uma das vantagens é essa. Mas colocaram uma contratada lá, porque eles preguiçosos, e pegaram o talão de cheque, vários talões de cheque, e assinaram em branco os talões de cheque. Presidente, tesoureiro. Presidente, tesoureiro. Assinaram todas as folhas e entregaram na mão da secretária. Tiver que pagar, você paga. O que ela fez? Emitiu um monte de cheque falso, com empenhos falsos, notas fiscais falsas. Na época o processo não era informatizado, né? Então era tudo mais fácil. E aí o que aconteceu? Ela retirou R$500 mil da Câmara Municipal naquela época. Naquela época é muito dinheiro durante hoje. 4, 5 anos, não me lembro quanto foi o tempo, mas foi muito dinheiro, né? E aí o que aconteceu? O Ministério Público lá de Guaxupé descobriu, né? Foi feita a denúncia, descobriram, processaram, apuraram e foi condenado na comarca de Guaxupé. O Ministério Público entrou contra ela, servidora que fez o ato, contra o presidente, contra o tesoureiro. Por que contra o presidente, contra o tesoureiro? Assinatura no cheque, ordenador de despesa. Descuidaram, foram imprudentes, né? Foram imprudentes, acreditaram, confiaram na secretária. Então eles foram condenados por ato de improbidade. Perderam, tiveram que repor o dinheiro, mesmo sem ter ganho, tiveram que repor. Perderam 8 anos de direitos políticos, né? Foram rechaçados politicamente da cidade, né? Enfim. Na lei atual, eles não seriam condenados. Eles poderiam sofrer outros processos. Por exemplo, Tribunal de Contas, por uma irregularidade nesse montante. Até internamente na Câmara, um processo de cassação, exatamente. Mas na improbidade, não. Porque a improbidade, ela busca o desonesto. Então, quem seria condenado? Só a servidora. Júnior, e num cenário hipotético, onde não há o dolo em nenhum dos agentes, existe o erro mesmo, existe ressarcimento? Qual é o desdobramento? Isso, então. Olha só que interessante. Não há ressarcimento ao erário dentro da improbidade administrativa, nós estamos falando, não há ressarcimento ao erário se não tiver o dolo. Tá? Inclusive, existem julgados que dizem assim, e a gente usa desse mecanismo no Ministério Público. Às vezes, você demora para descobrir o ato ímprobo e prescreve. Né? Ou seja, se o Ministério Público não entrar com a ação dentro do prazo, era de 5 antes da lei, passou a 8 agora. Mas se demorar muito, o Ministério Público não entrar com a ação, e acontece, viu, João? Eu mesmo, quando eu cheguei no Ministério Público, porque assim, as comarcas pequenas, o Ministério Público não tem uma especialização na área pública, né, na área de defesa do patrimônio. Então, quando eu cheguei em São Gonçalo, por exemplo, tinha muitas ações que já estavam quase prescrevendo, porque não tinha aquela análise mais profunda, com conhecimento mais profundo para falar, foi ou não foi, vamos arquivar ou vamos processar, né? E a promotoria que eu trabalhava em cidades pequenas como Natércia, né? E Natércia tinha um processo com 10, 15 anos já em andamento dentro do Ministério Público, processo administrativo, sem ação judicial, ou seja, estava tudo prescrito. Só que tem um julgado que diz assim, se o ato foi doloso e caracterizou a improbidade, o ressarcimento do dano não prescreve, é imprescritível. Porque a Constituição fala que o ressarcimento do dano é imprescritível. Porém, tem que ser doloso. Né? Então a jurisprudência já caminhou também para o lado do dolo. Então mesmo, como você falou assim, olha, não foi apurado na época, mas era uma conduta dolosa, mesmo com a prescrição você pode pedir o ressarcimento. Agora eu vou responder a tua pergunta. Mas e se não tiver dolo, tem ressarcimento? Não tem. Porque aí é considerado como erro. Pode ter alguma sanção
administrativa no Tribunal de Contas, porque não seguiu algum regramento, aí é multa, é uma sanção administrativa. Mas ressarcimento de valores ao erário, não. Hipoteticamente, aí como você perguntou, vamos supor que um prefeito dá start num processo licitatório, né, junto com a sua comissão de licitação, o setor de compras, e comete um erro grave até, né? Erra a modalidade, esquece que já comprou, né? Faz uma compra, né, com a modalidade menor, com já um gasto. Licita, né? Um produto que já foi licitado. Fraciona despesas sem querer, isso acontece, tá? O que vem acontecer nisso aí? Gerou dano pro erário? Pode ter gerado, porque se você juntar tudo e fizer uma licitação grande, você pode conseguir um montante menor. Então, no fracionamento... global, né? O valor favorece, mas no fracionamento no fracionado não. Então, é dano ao erário? É. Mas houve dolo? Não houve. Houve um erro. Agora, qual o erro? Quem que vai punir quem errou? O Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas vai falar, vocês erraram na modalidade da licitação enfim. Hoje em dia, João, existem punições tanto do Tribunal de Contas por erro grosseiro, quanto até por dolo, quando é verificado o dolo, no parecer jurídico. O advogado hoje está sendo responsabilizado no ato de improbidade administrativa, quando se trata, por exemplo, de uma licitação, no exemplo que nós estamos dando, ele dá um parecer dizendo assim, não, pode fazer por inegibilidade. Ele assume a responsabilidade. Exatamente. Hoje, agora, tem que ver se tem dolo também, porque às vezes aquele profissional... O interícia, ele também erra, né? Ele também erra. Tem que ver se é dolo. Eu acho que é importante a gente perspectivar que essa mudança na lei, ela admite que todo mundo está sujeito ao erro, as pessoas erram, né? Quem trabalha erra. Exatamente. Quem trabalha aí com uma carga alta de licitações, é quase impossível que você nunca cometa um erro. Exatamente. E, João, agora voltando aqui para falar do livro, porque isso aqui é a minha dissertação do mestrado, né? É fácil você publicar a dissertação? Não é difícil, né? A dissertação, ela é muito elaborada, ela é muito trabalhosa, né? Há quem diga, né? Eu tenho alguns amigos que já fizeram os dois, que o mestrado é mais difícil do que o doutorado. Porque é o start, né? Porque o começo, você tem que partir de alguma coisa, né? É uma pesquisa mesmo, você tem que pesquisar. Quando eu comecei a minha dissertação, eu queria falar de improbidade, porque 20 anos defendendo e 20 anos atacando, né, entre aspas, e mais 10 anos no Ministério Público. Então eu conheci os dois lados da mesma moeda, eu falei, olha, eu tenho que mexer com isso, é isso que eu sei, isso que eu gosto, e vai ser mais fácil aprofundar. E realmente os meus coordenadores, etc., o meu orientador de dissertação disse a mesma coisa. E aí nós fomos trilhando esse caminho. Mas aí fomos né, recortando, porque se você for falar de improbidade, você faz 100 dissertações, né? Então você tem que fazer os recortes, né? Vamos falar do quê? Vamos falar do elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Aquilo que está dentro da pessoa, a vontade. E tinha vontade de praticar o ato? Elemento subjetivo. Então, a lei tirou a culpa, então vamos trabalhar isso. Aí eu fiz uma pesquisa, porque falei assim, no olhar do Ministério Público, tinha vozes dentro do Ministério Público falando que a improbidade administrativa acabou no Brasil. Que se a gente tiver que provar a intenção, nós não vamos conseguir entrar dentro da cabeça da pessoa e tirar a intenção dela, né? Igual eu dando exemplo do carro. Se ninguém souber que eu tenho um desafeto e que eu queria pegar meu carro e matar ele, eu poderia falar, não, olha, foi um acidente, eu nem conheço essa pessoa, né? E passar por acidente. Então, na improbidade é a mesma coisa. Olha, eu errei, né? Não tive a intenção de frustrar a licitação, eu não tive a intenção de desviar o recurso público, né? Então, assim, todo mundo fala, você vai entrar dentro da pessoa e extrair o que ela estava pensando. Não, mas você tem elementos, né, probatórios, elementos físicos que você consegue comprovar, né, em vários casos, né? Então você sabe que aquela conduta ele teve a vontade realmente de fazer, de praticar. E eu fui combatendo, eu comecei a combater o Ministério Público. Falei, não, o Ministério Público está errado, né? Porque eu fui administrador público, eu sei como é que eu sentei naquela cadeira, né? Você ser condenado por tudo que os seus subordinados fazem
complicado, chega a ser desumano, né? Desumano. Injusto. Pensa numa prefeitura do tamanho da prefeitura de São Paulo. São Paulo, aí é imensurável. Mas assim, mas você traz para a realidade nossa, em Campanha, São Gonçalo, Monsenhor Paulo, é a mesma coisa. Você não está em todo lugar, não tem jeito. Então, eu achava aquilo injusto, né? Porque eu sempre trouxe para mim que o direito é justiça, né? É o bom senso. O meu pai falava meu pai é inteligente, meu pai falava assim para mim, direito é médio senso. Médio. Pensa numa coisa mediana. Aquilo ali, ó, o vizinho, tal, o vizinho jogou o telhado para cima. Opa, tá errado, né? Isso foge do médio senso. Então você pode saber que o direito dele não está resguardado ali. Então eu pensava muito nisso, e eu pensava na justiça, fazia eu trazia comigo, eu falava assim, gente, tá injusto isso, porque é injusto. E aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa para ver que o Ministério Público falou assim, acabou a improbidade, a moralidade administrativa prevista na Constituição está morta. Né? O princípio constitucional da moralidade no viés da probidade administrativa morreu. Ninguém vai mais ser probo no Brasil. Vai todo mundo fingir que errou sem querer, que fez isso, tá, aquilo. Não. Eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Vamos olhar para ver quantas condenações teve por dolo, por culpa, né? Ao longo desse tempo. Aí os meus orientadores, que já estão acostumados, né? Ó, vamos fazer um recorte aí. Pega um tribunal só, aí eu escolhi Minas Gerais. Pega um período, eu escolhi 3 anos antes da entrada da lei e faz a pesquisa. E eu fiz a pesquisa. E a pesquisa, então, além dessa parte bibliográfica, além dessa parte doutrinária do direito, dolo, culpa, etc., etc., tem uma pesquisa empírica. O que é pesquisa empírica? Pesquisa de dados. Né? Então eu fui no tribunal e olhei mais de 200 e tantos acordos, está no meu livro, tem o quadro, né? Tem análise das pesquisas, faço análise das pesquisas, explico como que foi feita a pesquisa, o porquê que foi feita a pesquisa, para extrair da pesquisa que menos de 10% das condenações, todas nesse período, foi por culpa. Chegou a 8, alguma coisa. Então, quer dizer, de 100 ações, 8 era por culpa. E culpa grave, grosseira. Então, quando você tira a condenação por culpa, você não está acabando com a improbidade. A improbidade continua. Por quê? Porque a imensa maioria das condenações são por dolo. Então a própria jurisprudência já estava caminhando para isso. E quando você pega a comissão que tratou da mudança, capitaneada lá pelo Marçal Justem Filho, que tem livro, é autor da dialética, né? O Marçal Justem Filho, ele fala, olha, já está em desuso a condenação por culpa. Porque os próprios tribunais estão falando, olha, é injusto você condenar alguém que por desonestidade, que não queria praticar a desonestidade, né? Então, coloquei isso, expliquei e concluí dizendo que a exclusão da culpa na lei, na mudança da lei, não descurou, não descuidou, não desprotegeu o princípio da moralidade. A má-fé continua sendo punida. A má-fé continua. Que não é punido é o erro sem intenção. O erro sem intenção. O que é completamente aceitável de se acontecer, principalmente na coisa pública. Quando eu pus isso na minha dissertação, eu fui para a banca, eu fui extremamente elogiado. Desculpa, modéstias falas, viu, João? Eu fui extremamente elogiado. Inclusive tem um professor que falou assim, olha, você fez uma dissertação que há muito tempo eu não via, porque nós do direito, nós somos taxados no campo acadêmico de trazer sempre dissertações bibliográficas, né? Sempre trazendo dados de bibliografia, de doutrina e tal. E você fez uma coisa que a ciência sempre buscou, que é dados, né? Você trouxe para o direito o que eles trazem para a engenharia, trazem para a química, trazem para a física, você conseguiu trazer para o direito. Então, fui extremamente elogiado na banca. Passado a banca, aprovada a dissertação, tudo pela faculdade, eu peguei a dissertação e mandei para a dialética. Mas assim, você manda, né? Ó, minha intenção de publicar um livro e tal.
Não é não, né? Você já tem Porque a né? editora recebe centenas de propostas de livro, né? Quando o editor me ligou, falou: olha, nós vamos publicar, porque você fez o recorte correto, um tema extremamente atual e você trouxe dados para o direito. Algo inédito aqui para nós. E a Dialética hoje, João, modéstia às favas de novo, é uma das mais importantes editoras jurídicas do Brasil. Tanto é que eu te falei, o Marçal Justem Filho, que é um grande, né? As leis de licitações, contratos administrativos, direito administrativo, lei de improbidade, tudo você pode pesquisar. Marçal Justem Filho. Ele é o papa do Brasil da matéria. E ele é autor da Dialética. Então fiquei muito, mas muito, muito feliz. É uma ótima realização pessoal, né? Uma importante. Exatamente. Principalmente acadêmica e profissional. Ah, vai vender livro? Não quero nem saber. Falando nisso, Júnior, os advogados, os gestores públicos e os servidores que quiserem ler o livro, onde eles encontram? Então, plataforma da Amazon, né? Tá lá, e também no site da editora Dialética, né? R$ 74,90 é padrão, né? A editora determina o preço e está à disposição de todo mundo, né? Ontem eu recebi mais um pouco ali da editora, então tem aqui em casa também, quem tiver, né, vontade de ler o livro, tá às ordens. Muito e bem. Ele tá no e-book também, que é mais barato, só que o e-book eu não lembro o valor agora, mas é mais barato. Provavelmente a Amazon também disponibiliza no formato Kindle, né? Sim. Da compra digital. Com certeza. Júnior, muito obrigado. Parabéns pelo livro. Obrigado, eu que agradeço. Traz um grande alívio, né? Para nós, servidores, Sim, e mais ainda para os gestores. Sim, né? E também para nós do Ministério Público. Por quê? Porque acaba com aquela enormidade de demandas que não dava nada. Chegava nas sentenças de improcedência, como eu te falei, né? De 100, 8 eram procedentes. Então, era nadar, morrer na praia e fazer com que o agente público, né, inocente, vamos usar essa expressão, gastasse com o advogado, gastasse... Fosse submetido ao processo. Realmente desgastante. Que já é terrível, né? É terrível. Isso aí, João. Obrigado a vocês. Obrigado. Júnior, volte sempre. Tamo aí. Estamos à disposição. O Câmara em Debate de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira, nesse mesmo lugar, as redes da Câmara Municipal da Campanha. Um super abraço e até mais.